essa mensagem, gostaria de começar falando algo de Romanos capítulo 5, versículo 10. Esse versículo, ele é um divisor de águas, né? Romanos, a gente percebe duas partes nele. A primeira parte é dita nesse versículo, na primeira parte também desse versículo, Romanos 5, 10, né? Que fala que quando nós fomos inimigos, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então a primeira parte de Romanos fala algo que Cristo fez por nós. O que Ele fez por nós? Cristo, Ele realizou a redenção por nós. Ele obteve o perdão dos nossos pecados, obteve a nossa justificação e obteve a nossa reconciliação. Graças ao Senhor. Só que agora é interessante a gente notar o que Cristo está hoje realizando por nós. E o que Ele está realizando por nós é a parte B desse versículo. Muito mais. Aleluia que tem muito mais. Irmãos, aleluia que a salvação de Deus, ela não para por aí. Hoje Ele quer realizar algo em nós. Muito mais, e é muito mais. Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, Deus, Ele quer nos salvar pela sua vida. Ele colocou essa vida em nós, em nosso interior, e ainda tem muito mais que é nos salvar por meio dessa vida. Ó Senhor Jesus. E nesse muito mais, nessa obra que Deus está realizando, nós vemos, primeiramente, que Deus ele está nos santificando. É uma etapa de santificação, né? Deus ele quer nos tornar santos. Ou seja, Ele quer que nós nos tornemos santos como Ele é. E também Ele quer nos transformar. Quer realizar uma transformação em nós, nos conformar à sua imagem. E por fim, irmãos, Ele quer fazer algo grandioso, quer nos levar à glorificação. O Senhor quer glorificar cada um de nós. Em sua vinda, que nós sejamos glorificados. Senhor Jesus. Agora, irmãos, o foco dessa mensagem. Como Deus faz isso? De que maneira? Qual que é a ferramenta? Qual que é a maneira que Ele está fazendo isso? Eu gostaria de primeiramente mostrar algo que no Antigo Testamento, em 1 Samuel capítulo 19. Senhor Jesus, vamos achando e invocando, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, aqui, o final desse capítulo, a partir do 18, diz que Davi escapou, né? E foi dito a Saul, isso está no 19: eis que Davi está na casa dos profetas. Então enviou Saul mensageiros a trazer Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando. Então aqui Samuel ele começou a perseguir Davi. Nós vemos no contexto aqui que Saul, obrigado. Ele estava fazendo isso porque a Bíblia fala que havia espíritos malignos que estavam atormentando Saul. Então ele começou a perseguir Davi. Agora é interessante que no versículo 23 fala: então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, Saul, que caminhando profetizava até a casa dos profetas. Que estranho. Saul ele estava sendo atormentado por espíritos malignos, e mesmo assim o Espírito do Senhor veio sobre ele e começou a profetizar. Como é que isso aconteceu? Então é uma pergunta que eu estou lançando aqui, mas eu gostaria de responder essa pergunta com alguns versículos do Novo Testamento. Em 2 Coríntios 3,17, 3,17, ela fala aqui: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Outro versículo, 2 Coríntios 4, 22, está pertinho aí. Peraí. Não,
Oi? 4:12, é. Não. Desculpa, é 1 Coríntios 6:17. 1 Coríntios 6:17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Irmãos, no Novo Testamento, Deus ele colocou o seu espírito dentro do homem. Quando Cristo realizou a redenção por nós, Ele colocou o seu espírito dentro de nós. A diferença é que, quando a gente vê esse versículo lá do Antigo Testamento, Saul, ali o espírito estava sobre Saul, exteriormente. Mas aqui o espírito está dentro de nós. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque ali no Antigo Testamento não havia muita coisa que Deus podia fazer por Saul, porque não tinha como o espírito estar dentro dele. Então o espírito ele podia no máximo ficar exteriormente em Saul e usar ele. Mas aqui, irmãos, tem uma grande diferença. O espírito está dentro de nós. Ele começa agindo não exteriormente, ele começa agindo dentro de nós, fazendo uma transformação, fazendo uma obra em nós, e a partir daí ele começa a agir de dentro para fora e não de fora para dentro. Senhor Jesus, em Romanos 1:9, ali o apóstolo Paulo ele fala, né? O Deus a quem sirvo em meu espírito, o Deus a quem sirvo em meu espírito. Acho que o Paulo ele foi bastante enfático e bastante ousado em falar que ele estava servindo em seu espírito. Senhor Jesus, é assim que nós servimos ao Senhor hoje. Então a conclusão que a gente chega, essa pergunta que eu fiz agora há pouco, como Deus está agindo no Novo Testamento? No Novo Testamento ele está agindo pelo Espírito. Ao contrário do Antigo Testamento, que ele agia de forma exterior, no Novo Testamento ele age a partir do nosso espírito, nos transformando, fazendo uma obra em nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, é interessante a gente perceber isso e dar bastante importância para isso, no sentido de nós buscarmos uma vida interior com o Senhor, de nós buscarmos profundidade com a palavra de Deus. Quando nós contatamos a palavra de Deus, nós buscar tocar o Senhor em profundidade, não de qualquer maneira, né? Não de forma superficial. Nós somos encorajados essa semana no Elemento Diário a nós estamos lendo. Qual que é a importância da leitura? Atualmente a gente está numa etapa, né? Numa era onde as pessoas estão muito preocupadas com o visual, né? Eu vou estudar a palavra por meio de vídeo no YouTube. Aí eu vejo aquele vídeo, né? Mas o que alguns psicólogos têm falado, quando você vê vídeos, você até parece que você está entendendo muito bem ali, mas você não está exercitando o córtex frontal do seu cérebro. Então você não está exercitando a sua capacidade de discernir o que está sendo falado e de julgar aquilo e de ganhar mais profundidade naquilo que está sendo falado. É o contrário do que acontece quando você lê a palavra. Você lê a palavra e vai orando, vai exercitando o seu espírito, ganhando luz. Você ganha mais discernimento. Então, irmãos, vamos ler a palavra, ler a Bíblia, ler livros espirituais, ganhar mais vida. Senhor Jesus. Aí dentro disso, aqui no capítulo 17 de Romanos, lá no final do capítulo, ali fala de... Nós vemos aqui, no capítulo 7 nós vemos 3 leis, e no capítulo 8 nós vemos mais uma lei. Então são 4 leis. A primeira lei é a lei escrita. Irmãos, a lei escrita ela é boa. Ela é a lei que fala, que nos revela quem é Deus. Quando nós lemos a palavra, nós vemos a lei de Deus, e essa lei revela quem é Deus. Deus é justo, Ele é santo, Ele é glorioso. Ó Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. É assim que a lei escrita revela Deus.
Ela revela esse nosso Deus. Então a lei é boa. Só que aí nós vemos uma segunda lei, que é a lei da nossa mente. Essa lei, ela quer fazer a vontade de Deus. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente acha agradável, né? A gente vai para a reunião e... que palavra boa, que palavra maravilhosa, adorei essa palavra. Quando eu chegar em casa, eu vou começar a praticar essa palavra imediatamente. E aí o que acontece? Mas se nós somos sinceros, nós vamos ver que muitas vezes a gente não consegue praticar. O que tem de errado? Não tem nada de errado com a lei escrita. E a nossa lei da nossa mente, não tem nada de errado com ela também. Mas o que acontece é que existe uma terceira lei, né? Versículo 23 do capítulo 7. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É como uma lei da gravidade, né? É uma lei no sentido de princípio. É um princípio que opera. Assim como a lei da gravidade, que sempre joga tudo para baixo, essa lei do pecado e da morte, ela também quer nos fazer impedir de cumprir a vontade de Deus. É por isso que eu chego na minha casa, tento cumprir, aí eu encontro essa lei que, não, você não vai cumprir não. Ó Senhor Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, no versículo 25, ele ficou desesperado. Aliás, no versículo 24, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ó Senhor Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Aí nós chegamos no capítulo 8, onde nós vemos a lei do Espírito da vida, no versículo 2, versículo que nós oramos e lemos, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus. Dessa forma, as justas exigências de Deus, elas podem ser cumpridas, elas são cumpridas naqueles que andam no Espírito. Senhor Jesus. Aí nós vemos várias ferramentas que nós podemos usar para exercitar nosso espírito, né? Nós até cantamos um hino que fala de uma dessas ferramentas, né? Primeira delas e mais fácil, nós invocamos o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, se a gente tentar cumprir o que Deus fala, a lei de Deus em nós mesmos, só vamos colher fracasso, né? Mas quando a gente exercita o espírito, invocando o nome do Senhor, né? Não é igual muita gente fala aí, né? Quando você está próximo a perder a paciência, respira fundo e conta até 10. Isso não funciona. Quando você conta 11, você já está sem paciência de novo. Ó Senhor Jesus. Mas quando você invoca o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, o Senhor vai ser a sua paciência. O Senhor vai ser o seu amor. Vai te suprir com o seu amor. Ó Senhor Jesus. O Senhor vai te suprir com graça. Senhor Jesus. Também tem outra ferramenta que é ler a palavra. Ler a palavra, tomar como nossa oração, orar ao Senhor. Ó Senhor Jesus, aí você ora, Senhor, me dá graça, me dá força para vencer, né, para vencer as tribulações do dia a dia. Ó Senhor Jesus, para praticar essa palavra, por meio da oração, né? Falar e louvar com hinos. Senhor Jesus, irmãos, nunca esqueça dos hinos. Coloque os hinos para tocar no seu carro. Coloque os hinos para tocar na sua casa. E louve ao Senhor. Senhor Jesus, você está andando na rua, coloque um fone de ouvido e vai ouvindo hinos. E fale os hinos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E também tem servir ao Senhor. Servir aos irmãos. Cuidar dos irmãos. Você sai para cuidar dos irmãos, você ganha graça. Ó Senhor Jesus. Pregar o evangelho, falar a palavra para os outros, irmãos, tudo isso são práticas que nos levam para o Espírito. Nos leva a tocar no Senhor, nos leva a tocar na vontade do Senhor e exercitar nosso Espírito. Senhor Jesus, continuando aqui, né? Senhor Jesus, porquanto o que fora... Vamos lendo, os irmãos podem ler o versículo 3. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma que pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Com efeito,
Deus na carne o pecado. Até o 6. A fim de que o preceito da lei cogitam das coisas da carne, que não para o espírito, das coisas do espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Senhor Jesus. Então, irmãos, o segredo é inclinar nossa mente para o espírito. A mente é a parte líder da nossa alma. É ali que começa tudo. Em que nós estamos pensando, né? Esse versículo 6, ele usa essa palavra pendor, né? No grego, essa palavra pendor é fronema, que é ter em mente, o propósito, é a mente, né? Em que você está colocando a sua mente? Está na carne ou no espírito? Quando a gente coloca a nossa mente na carne, pensando apenas nas coisas da carne, pensando em nós mesmos, preocupado com os nossos afazeres, fica só preocupado, o resultado é morte. Mas a mente no espírito é vida e paz. Você ganha vida e ganha paz. Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos e é necessário nós praticarmos muito mais esse tal espírito. Senhor Jesus, o nosso eu, a nossa vontade própria, a nossa vontade, esse nosso querer de querer fazer a vontade de Deus, igual o apóstolo Paulo falou no capítulo anterior, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero cumprir, eu quero fazer tudo certinho. Quando nós colocamos a nossa mente no espírito, essa nossa vontade morre e ela deixa o nosso espírito governar. Deixar o espírito governar, irmãos, é vida e paz. Senhor Jesus, precisamos deixar fazer morrer, né, a nossa vontade própria, né, nossa própria maneira de fazer as coisas, né? Senhor Jesus, e deixar que a vida interior nos governe. O hino que nós cantamos, né? Essa é a vida apta para edificar. É essa vida que está apta. A nossa vida da alma, ela não está apta. Nossa vida da mente, né, ela não tem aptidão. Ela pode tentar de todas as maneiras, mas a vida apta para edificar a casa de Deus, para fazer a vontade de Deus, é essa que está no nosso espírito, essa que Deus colocou no nosso espírito. Precisamos fazer valer, né, a obra que o Senhor fez por nós. A obra que o Senhor fez por nós é de colocar a sua vida em nosso interior. Agora, irmãos, essa vida, ela quer agir, ela quer fazer as coisas, né? Às vezes a gente muitas pessoas até questionam, né, por que o mundo do jeito que ele está, por que Deus não desce aqui na terra e não faz tudo, né? Na verdade, Deus ele não precisa descer para fazer tudo, porque Ele já desceu. Ele está no nosso espírito. Ó Senhor Jesus, Ele está no nosso espírito e Ele quer agir por meio de nós. Ele quer que essa vida quer que a sua obra seja executada por meio de nós, através do seu espírito em nosso interior. Por isso que nós lemos o versículo, né? Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E se nós somos um espírito com o Senhor, irmãos, creia que Deus ele pode fazer sua vontade por meio de cada um de nós. Senhor Jesus. Versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar. Quer dizer, por mais que eu possa, ela não pode. Ela não está sujeita à lei de Deus. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, se de fato
mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Irmãos, os versículos que se seguem aqui, tem vários sis aqui, né? O versículo 9 está, se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Versículo 10, se porém Cristo está em vós. Versículo 11, se habita em vós o Espírito. Esse se, na área que eu trabalho, eu sou muito meio habituado com esse se, né? Tudo é se, na hora que... Porque eu mexo com programação de computador, né? Aí tudo que você está fazendo ali é se, né? Ó, se for isso, então o sistema faça aquilo, se não, faça aquilo outro. É um condicional. Condicional. Qual que é a condição? Qual que é a condição que você está? E a condição aqui é o seguinte: se você está no Espírito, então seu corpo vai fazer aquilo. Se você está na alma, seu corpo vai fazer aquilo outro. Qual que é a condição? Qual que é a condição que você está nessa hora? Nós precisamos sempre estar alertas para qual que é a nossa condição. Eu acho que todos nós queremos agradar a Deus, né? Queremos fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela chama a atenção nossa. E toda vez que a palavra vem até nós, acho que em todos nós arde esse desejo de fazer a vontade dele, né? Em todos nós tem esse desejo. Como fazer isso? Precisamos olhar para a nossa condição. A nossa condição deve ser de estar no Espírito. Mente no Espírito, é vida e paz. Então, ó, se porém não estáis na carne, mas no Espírito. Não, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em nós. Parece que o apóstolo Paulo até está colocando uma dúvida aqui, né? Será que habita mesmo? Se de fato habita. É interessante a gente olhar o que é esse habita aqui, né? Esse verbo habitar aqui, né? Ele vem de oikel, que é a forma verbal para oikos, né? Não é até o que a gente estuda, né? Oikonomia de Deus, oiko casa. É a forma forma verbal para habitar numa casa. Então, Deus habita nessa casa. Nós somos criados para ser a habitação de Deus, né? Agora, irmãos, nossa casa tem vários cômodos. Agora, imagine se você comprar uma casa, aí na hora que você vai lá tomar posse dessa casa, você entra lá, e o antigo dono dela ainda deixou as coisas dele num determinado cômodo. Falei, não, eu não tirei as coisas daqui, não, eu tenho umas coisas minhas aqui, eu vou tirar. Eu vou tirar ainda. Esse cômodo aqui, você já pode tomar posse, mas esse aqui ainda tem minhas coisas aqui. Senhor Jesus, imagine se Deus for nessa casa que é o nosso interior. Ele já toma posse do nosso espírito, mas na hora que ele vai para a nossa alma, tem coisas lá ainda. Eu falei, não, Senhor, mas aqui o Senhor pode mexer, mas ali, né? Ó Senhor Jesus, cheio de entulho. Ó Senhor Jesus, mas nós precisamos nos desentulhar. Será que Deus habita mesmo? É por isso que o apóstolo Paulo pergunta: se de fato o Espírito de Deus habita. Ele habita? Senhor Jesus, irmão, vamos deixar o Espírito habitar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, Cristo não habitou ainda, então eu estou tentando fazer a vontade de Deus comigo mesmo, mas Cristo não consegue habitar. E aí? Na hora que Cristo habitar, Ele vai fazer a vontade dele, irmãos. Ó Senhor Jesus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto
por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Senhor Jesus. Então, versículo 11. De novo, se habita, o mesmo verbo habita, ele habita, Senhor Jesus, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Senhor Jesus, às vezes tô sem disposição até para servir ao Senhor, né? Tá faltando disposição, né? Como é que faz para vivificar o nosso corpo mortal? A palavra fala que Ele pode vivificar o nosso corpo mortal, que de acordo com o versículo 10, né, é morte, né? Como é que faz para esse corpo que é morte ser vivificado, né? A Alimento Diário até deu uma luz para nós essa semana, né? Às vezes as pessoas no período de carnaval, você fala com ele de uma conferência, ou até mesmo você fala de uma fim de semana, vamos para a reunião. Eu estou sem vontade de ir para a reunião. Então vamos para outro lugar? Vamos para o pub, né? Ó Senhor Jesus. Vamos lá, vamos comer uma pizza. Opa, vamos embora. É o corpo mortal. Na hora que é para fazer as coisas que é da carne, é pau para toda hora, para toda obra, né? Mas na hora que é para fazer a vontade de Deus, aí o corpo arrasta, né? Ó Senhor Jesus. Como é que faz para vivificar esse corpo? Esse corpo é vivificado, irmãos, por meio de viver no Espírito. É aí que vem, né? Quando a nossa mente, o pendor, né? O pendor que é a nossa mente, quando ela está pendendo para o Espírito, a nossa mente ganha vida. Como a mente é a parte lida, ela vai falar para a nossa emoção. Eu toquei na vontade do Senhor. Emoção, toca também. A emoção toca nessa vontade também. Puxa, essa vontade é agradável. Aí a vontade vai comandar o corpo. O corpo vai para a reunião, vai cuidar dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que quando o nosso ser começa a ser tomado, né, quando começa a ser habitado, o nosso corpo é vivificado. Ele ganha vida por causa da justiça de Deus. Ganha vida porque eu preciso cumprir a justiça de Deus. Preciso cumprir a vontade de Deus. Senhor Jesus. Versículo 12 fala: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É aí que no versículo 14 começa a falar de algo também muito importante, né? Que é o tema dessa mensagem, né? Que é ser guiados pelo Espírito, né? Agora, antes de falar do versículo 14, eu vou falar do versículo 16. Ali fala que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tem essa palavra filho aqui, né? É interessante notar que nesse capítulo de Romanos, a palavra filho, ela é usada aqui 2 vezes, só que no original grego, palavras diferentes, né? No versículo 16, a palavra filho é teknon, que o significado é um filho ainda em estágio infantil, ainda criança, né? Você tem o seu filho teknon, né? Quando nasce ali, né? Ele é bonitinho, né? Ele é fofinho, né? Que gracinha, né? Aí você olha aquele filho bonitinho e você fala assim, que gracinha. Mas ele vai crescendo e começa a chorar, né? E você não dorme porque ele está chorando.
Nenhum pai quer que o filho fique nessa etapa e a vida toda chorando, querendo leite. Ele quer que esse filho cresça, né? Quer que ele cresça, vá para a escola, comece a estudar, comece a amadurecer, né? Comece a ganhar maturidade. É aí que vem esse filho do versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Ruiós, que é o filho ruiós na etapa de filho maduro. É o filho que está, né, já amadurecendo. Ele já está ganhando forma do pai, né? Então, nessa etapa, esse filho, ele já está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Quando um filho amadurece, ele já passa a ser guiado pela vida de Deus. Então, irmãos, é por isso que é tão necessário nós crescermos em vida. Deus, ele quer entregar o seu reino para nós. Só que ele não pode entregar o seu reino para aquele filho que ainda não está pronto, né? Imagina uma grande empresa ali e aí o pai está vendo o filho crescer, mas o filho ainda está muito imaturo, né? Não ganhou muita responsabilidade. Como é que vai entregar aquela grande empresa para um filho daquele? Ele vai acabar falindo a empresa, né? Mas na hora que o filho ganha responsabilidade, aí sim ele pode assumir, né? É assim que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós cresçamos em vida. Ele nos colocou num ambiente chamado vida da igreja, onde nós ganhamos experiência. Nós exercitamos o Espírito e também servimos ao Senhor, cuidando das pessoas. Irmãos, cuidar das pessoas, cuidar dos nossos conservos, cuidar dos irmãos, nos leva a amadurecer, nos leva a crescer em vida. Nós vamos cuidando dos irmãos ali no nosso GFCM, vamos cuidando dos irmãos ali em um serviço, né? Vamos cuidando dos irmãos por meio do serviço de literatura, por meio do serviço de criança, né? Tudo isso nos leva a amadurecer, crescer em vida, ganhar mais a vida do Senhor, e aí nós vamos ficando prontos para herdar o reino. É aí que chega no versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus. Glorificados. Herdeiro. É o filho herdeiro, né? A palavra herdeiro no grego é kleronomos. Klero significa posse, aquisição, né? É quando tem uma posse já dada. E nomos, lei. Ou seja, a lei estabelece que a posse é sua. Então, quando você se torna um filho herdeiro, a posse é sua. Irmão, nós precisamos crescer em vida e ir tomando posse do que Cristo realizou por nós. Na verdade, lá em Apocalipse, fala que o reino foi dado a nós, só que nós precisamos vigiar para que não seja tomado de nós o que já é nosso, né? Guarda a sua coroa, para que ninguém a tome de você. Irmãos, nós somos filhos herdeiros, e que nós estejamos vigiando o nosso viver diário, para que esse processo de crescimento de vida seja contínuo em nosso viver diário. É por isso que o que eu falo aqui de ser co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiro, ou seja, co-herdeiro é que Cristo, ele já tomou posse. Cristo já cumpriu tudo. Agora nós somos co-herdeiros com Deus. Irmãos, Cristo, ele já conquistou tudo por nós. Basta nós, em nosso espírito, nós tomarmos posse desse espírito. Quando Cristo viveu nessa terra, ele viveu todas as etapas do viver humano. Então ele sabe tudo que um ser humano passou. Ele sabe
o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é passar por depressão, né? Ali quando ele estava no Getsemane, né? Ele falou: Senhor, se quiseres, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Ali ele estava em aflição. Irmãos, imaginem a aflição que ele estava passando ali. Às vezes nós também passamos por aflições nessa terra, irmãos, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele também passou por tudo que nós passamos. Quando nós nos voltamos ao Espírito e exercitamos o nosso Espírito, o Senhor, Ele nos sustenta. É por isso que esse versículo 17, ele continua falando que se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não é sofrer sozinho. Sofrer sozinho é aí que eu volto para a carne, começo a murmurar, começo a pecar, começo a murmurar contra os irmãos, reclamar. Mas é sofrer com Ele, sofrer com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Quer chegar à glória, que é aquilo que o Senhor tanto quer dar para nós? Irmãos, Ele quer dar para nós, é o que Ele mais quer. Mas para chegar lá, é com Ele. É viver com Cristo, viver em unidade com Ele, com esse Espírito, né, que nós nos tornamos um com Ele. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o versículo 19 fala que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Toda a criação está de olho em nós, né? A criação, ela quer ver a glória de Deus. Ela quer ver a glória de Deus sendo manifesta. Há pouco tempo, né, compartilhei aqui, né, que por que Deus não desce a terra e faz tudo? Na verdade, a glória de Deus, ela pode ser manifesta por meio de nós. Quando a gente exercita o Espírito em nosso vida diário, as coisas vão sendo executadas, né? Não sei se os irmãos já tiveram experiência, né, até no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês, irmãos, já tiveram experiência, quando você está no Espírito, parece que as coisas vão se encaixando, né? Tudo vai cooperando. Se você resolve estar no Espírito e obedecer ao fluir do Espírito, aí as coisas começam a se encaixar, as coisas começam a fluir. É porque as coisas cooperam, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão no Espírito, aqueles que estão vivendo no Espírito, que estão exercitando o Espírito. Senhor Jesus, você quer que tudo coopere, irmãos? Irmãos, passe a viver no Espírito, que você vai ver que tudo vai cooperar. Senhor Jesus. Então, irmãos, gostaria de resumir essa mensagem, né, finalizando, né? Grande encargo dessa mensagem, né, é que Deus, Ele quer fazer a sua vontade nessa terra. Só que Ele quer fazer por meio de nós. Ele não quer fazer sozinho. Ele quer que o homem coopere com Ele. Ele quer que nós sejamos os seus cooperadores. E para nós sermos os seus cooperadores, é necessário nós estarmos no Espírito. Quando nós estamos no Espírito, a obra do Senhor vai sendo executada e a glória do Senhor vai sendo manifesta por meio de nós. Para que viver no Espírito? Viver no Espírito é para mim mesmo? Simplesmente para que eu tenha vida e paz? Não, isso é resultado. Você vai ter vida e paz. E por outro lado, Deus também vai ter a obra dele sendo executada nessa terra. Ele vai ter, né, a expressão dele nessa terra. As pessoas vão ver a expressão de Cristo em nós. As pessoas vão ver a glória de Deus sendo manifesta em nós. Jesus é o Senhor. Amém. Vocês podem compartilhar também. Amém.